Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui professor Tiago falando. Nós já estamos nos encaminhando para o fim do caderno Trilhas. A gente agora vai fazer a atividade de número 12, tá? Que está na página 128. Tudo bem, pessoal? Vou explicar para vocês, a atividade vai ser bem rápido, na verdade vai ser uma interpretação de texto, vocês vão ter que ler esses três textinhos que tem aqui para responder as perguntas da página seguinte, tá bom? Então a atividade 12 é PNAD contínua. Desemprego aumenta para 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro. Pessoal, vou explicar algumas coisas. Existem alguns termos técnicos aqui, mas é bem simples. Os três textos que a gente tem nessa página, eles estão falando sobre desemprego, tá bom? Então, vamos para o primeiro aqui. O país tem 12 milhões de desempregados e 38 milhões de trabalhadores informais. Pessoal, é o seguinte, o que é trabalhador informal? Trabalhador informal é aquele trabalhador que não tem carteira assinada. Por exemplo, aquele cara que é dono de uma barraquinha no centro. Aquele cara não tem carteira assinada. Ele trabalha, ganha o seu dinheiro, tem a sua renda, mas ele não tem carteira assinada. Então ele é considerado um trabalhador informal. Por exemplo, os motoristas de Uber também é a mesma coisa, são trabalhadores informais, não têm a carteira assinada. Tudo bem? E além desses trabalhadores, tem também alguns microempresários que também são considerados trabalhadores informais. Por exemplo, o cara é dono de um bar. O cara é dono de um bar. Esse dono de um bar, ele não tem a carteira, ele não tem CNPJ. Se ele é dono de um estabelecimento e não tem CNPJ declarado daquela empresa, ele é considerado um trabalhador informal também. Tá bom? Então, essa é a diferença entre trabalhador registrado, né, que tem a carteira assinada, tudo certinho, e os trabalhadores que não têm esse documento, tá bom? São os trabalhadores informais. Então, nesse texto aqui, ele vai estar falando que a taxa de desemprego, né, subiu de 11,2 em novembro para 11,6, tá bom? E ele fala assim que isso atinge 12 milhões de desempregados. Então, hoje, segundo o IBGE, temos 12,3 milhões de desempregados, tá bom? Tem algumas siglas aqui que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, essa PNAD, né? PNAD, contínua, né? PNAD contínua. PNAD contínua é uma pesquisa que o IBGE faz com relação ao desemprego. Então, eles dão esse nome, tá bom? E o IBGE, a sigla do IBGE, você já conhece, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o instituto que realiza as pesquisas aqui no Brasil, bom? Então esse primeiro texto, bem simplesinho, tá bom? Tá falando que aumentou e a quantidade de desempregado, 12,3 milhões, tá bom? Aí a gente vai para o segundo texto. O segundo texto, ele vai falar dos 38 milhões de trabalhadores informais. Ele vai falar, ó, a informalidade cai, mas atinge 38 milhões de pessoas, tá? Então ele vai falar que a informalidade caiu, mas mesmo assim tem um número muito grande de pessoas trabalhando de maneira informal, tá bom? Então vocês vão ler o texto com muito cuidado, tá bom? E ele é bem tranquilo. E o último textinho aqui, ó, coronavírus, coleta por telefone. Devido à pandemia do coronavírus, o IBGE adotou um novo modelo de coleta das informações, porque é uma pesquisa isso, né? Eles têm que investigar, ir nas casas, ir nas ruas, tá bom? Mas devido ao coronavírus, essa pesquisa teve que sofrer uma mudança, tá bom? Uma mudança de metodologia. Então, o IBGE utilizou o que? O telefone. Começou a ligar para a casa das pessoas
fazendo uma série de perguntas com relação à PNAD contínua, tá bom? Com relação ao desemprego e o trabalho informal. Então ela liga na casa da pessoa, ela começa a pesquisar, ela pergunta quantas pessoas tem na casa, quantas televisões, enfim, faz uma série de perguntas e no final ela pergunta quantos trabalham na casa, quantos são trabalhadores informais, quantos não são trabalhadores informais e têm carteira assinada. Então ela faz uma série de perguntas para formar um banco de dados para depois mostrar essas pesquisas para a gente, tá bom? Então aqui no último textinho ele só está falando a forma como é feita a pesquisa. Bom, vocês vão ler os 3 textinhos com cuidado e aí vocês vão apenas fazer as atividades da página 129, tá bom? Então vocês vão aqui na página 129, vocês vão copiar a pergunta, o enunciado da pergunta no caderno e responder, tá bom? Como é uma atividade de interpretação, então vou deixar vocês fazerem sozinho, tá bom? Qualquer dúvida vocês mandem mensagem para mim lá no Google Class, que eu ajudo vocês, tá bom? Então aqui todas as perguntas estão com relação àqueles 3 textinhos que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo bem, pessoal? A aula hoje é bem rapidinho. Espero que vocês consigam fazer o mais rápido, tá bom? Fiquem com Deus.